dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família Muito boa tarde, meu amigo, minha amiga. Nós estamos mais uma vez iniciando o nosso programa dominical Família Fonte de Amor e Vida pela sua Rádio 9 de Julho de São Paulo. Trabalhos técnicos a cargo do nosso Aguinaldo Barreto. Muito obrigado, Aguinaldo. Muito obrigado por sua colaboração, sempre gentil com a gente. Como você pode participar? É muito simples, é só ligar para o telefone 11, que é o DDD de São Paulo, 39321600, onde a minha esposa Aida estará atendendo você. Você pode ainda nos ligar através do WhatsApp, número 11, que é o DDD de São Paulo, 983-719-681. 983-719-681. Pode ainda escrever através, mandar uma mensagem, um e-mail para a gente. Nós gostamos barbaridade disso. Família Fonte de Amor e Vida, @rádio 9dejulho.com.br. Não se esqueça que o número 9 é numeral 9, rádio 9dejulho.com.br. Pode ainda, através das redes sociais, entrar em contato com a gente através do facebook.com/Família Fonte de Amor e Vida. Se preferir, nos escreva pela Caixa Postal 80-115 e o CEP é 031 95 970. CEP 031 95 970. Mande seus pedidos de oração e seus agradecimentos, críticas, sugestões, temas para os próximos programas, e a gente vai se sentir muito bem com a sua sugestão. Irmãos e irmãs, com a vossa licença, queremos nos aproximar mais um pouquinho. Queremos adentrar ao vosso carro, ao seu lar, no seu local de trabalho, para que junto possamos passar uma mensagem daqui para lá e receber de lá para cá o vosso carinho. Aqui nós estaremos nos ligando a um assunto de catequese da família. O Padre Aldo Lima está aqui ao nosso lado e nós, neste momento, não podemos esquecer de lembrar aquela passagem bíblica de Mateus 18:20, onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei junto deles. Padre Aldo. Queridos ouvintes, vamos rezar neste momento. Reze conosco, vamos invocar o Espírito Santo para que esta catequese seja lançada no seu coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos ouvintes, hoje então nós vamos dedicar este programa, como todos os programas que nós temos feito, nós dedicamos à família, mas hoje de um modo especial à vida de oração, a oração na família. Conosco, Josimar e Ascara, nós vamos nesta tarde, nesta hora de programa, apresentar para os nossos ouvintes aquele conteúdo que às vezes nós, porque fomos educados ou acostumados e nós somos inseridos na religião, na vida de Deus, na vida comunitária, aqueles também que não foram ainda inseridos ou foram inseridos há pouco, estão aprendendo os termos, as formas, o jeito. Nós queremos nesta tarde um pouco nos demorar sobre a questão da oração. O que é oração? Como se reza? Em que lugar se reza? De que forma nós rezamos? Para que serve? Que comunicação é esta?
entre o ser humano e Deus. Deus necessita da nossa oração ou nós necessitamos de Deus? Quais são as formas de oração do cristão, do católico? Nós falamos orar ou rezar. No mundo católico, normalmente, nós falamos rezar. Mas não é estranho que nós também utilizemos, porque se você olhar na missa, o padre sempre diz, oremos, convida a oremos, com verbo, portanto, orar, não tem nenhum problema. Só que se convencionou, nós utilizamos rezar, a mesma coisa. Então, nesta tarde, nós vamos nos dedicar a esse termo, a oração, e tentar descrevê-lo, apresentar-se em conteúdos concretos, formas concretas da vida em oração, especialmente oração na vida da família. E nós vamos começar então com a Iáscara, sobre o que é oração, o que você pode nos comunicar a respeito da oração, Iáscara. Boa tarde a todos, boa tarde nossos ouvintes, Padre Aldo, Rubens, que Deus esteja conosco aqui no programa hoje. Então, nós escolhemos esse tema, oração na vida da família. A oração é algo muito importante na nossa vida, porque orar é falar com Deus, é uma conversa de nós filhos com o Pai. Então, Ele nos ouve, Ele sabe das nossas necessidades e nós confiamos absolutamente naquilo que o Pai nos transmite. A oração é importante ressaltarmos que nós não estamos falando palavras ao vento. Nós estamos pedindo, nós devemos pedir que seja feita a vontade de Deus Pai. E isso é o mais difícil para nós seres humanos, respeitar a vontade de Deus. Porque não é que se Ele não nos atende no momento que nós queremos, que tudo está perdido. O que nós precisamos é pedir com fé, com humildade, com esperança, acreditando que na nossa vida Ele faz sempre o melhor para a gente. Então, é essa que tem que ser a nossa realidade de fé, orar. Orar sem cessar, é isso que Jesus nos pediu, orai sem cessar. Então, eu peço que todos os dias, na casa de vocês, onde vocês estiverem, vocês façam uma oração com Deus, a sua oração íntima, a sua oração em família, a sua oração na sua comunidade. E o mais importante é que essa oração ela seja convertida em atitudes, porque a oração e a conversão ela é uma ponte. Então nós oramos para nos convertermos e depois que nós estamos buscando essa conversão, nós não podemos deixar de orar. Então tem que haver essa ligação de oração e conversão e mudança nas atitudes. Eu gosto de exemplificar que Deus ele quer de nós atitudes práticas. Ele não quer que nós sejamos apenas cidadãos que oram, mas não praticam, não testemunham. Então não adianta a gente falar, eu preciso de paciência, por exemplo, no meu matrimônio, no meu trabalho, no meu casamento. Se na primeira dificuldade que a gente tem, que coloca uma pessoa na nossa frente, que a pessoa não é como nós esperávamos, a gente, eu tô sem paciência. Então Deus, quando a gente pede paciência, quando a gente pede o dom do perdão, o dom da humildade, Ele na vida cotidiana, Ele vai nos apresentar situações para que nós possamos praticar o que nós pedimos. Iáscara, qual que é o conteúdo? Assim, porque nós somos de uma raiz, por exemplo, nós somos cristãos cujas nossas raízes de fé, bases de fé, estão lá no judaísmo, isso nós não podemos esquecer. Os judeus, assim, tem como base, né, rezar 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde, ou ao anoitecer, esta é a regra. E normalmente os salmos nos indicam isso, nos mostram isso, que é sempre uma oração assim, de louvor, de reconhecimento a Deus. Como padre, o que eu percebo assim, na vida
daqueles que a gente de alguma forma acompanha é que a oração ela fica assim muito na pedição. Pedi e receberei, diz lá o Evangelho. Mas talvez a gente tenha que criar, formar nas nossas paróquias a escola do louvor, a escola do agradecimento, a escola da oração gratuita, a escola da criatura que se coloca diante do Criador e reconhece todas as coisas. Porque parece que a nossa educação fica muito no eu tenho um problema para resolver, então hoje terei uma conversa com Deus. É um pouco a impressão que eu tenho também. Não estou dizendo que todos são assim, mas eu acho que é muito ruim. Parece que Deus é assim o nosso empregado, que ele tem lá um caixa forte de coisas para me oferecer, e quando eu preciso de alguma coisa que ele tem lá naquele cofre, aí eu me coloco diante dele. Padre Aldo, boa tarde Rubens, Aida e Áscara, todos os nossos ouvintes. É exatamente isso, Padre Aldo. Na verdade é assim, as pessoas, nós como um todo, né, pedimos mais do que agradecemos, e nós deveríamos fazer ao contrário. Nós temos muito a agradecer e tão pouco a pedir. Nós não agradecemos pelos nossos alimentos, né, na hora das refeições, não agradecemos pelo emprego, não agradecemos pela nossa família. Então nós somos muito imediatistas e procuramos muito a Deus no momento de dificuldade. Então nós oramos muito mais quando temos dificuldades, perdemos o emprego ou estamos atravessando algum momento difícil. Aí nós nos prostramos, ajoelhamos perante a Deus e pedimos. Pedimos e pedimos. E nós esquecemos também, como você comentou, que Deus não é um tapa-buraco. No momento de dificuldade eu vou lá, vou pedir e Ele vai realizar o meu desejo, a minha necessidade. Temos que lembrar, como diz o Pai Nosso, que é na hora dele, não na nossa hora, no momento que nós quisermos. Porque o imediatismo existe. E isso até, inclusive, a religião católica anda perdendo muitos fiéis, porque outras religiões que aparecem por aí, oferecendo coisas imediatistas. Não, você vai ficar milionário da noite para o dia, ou coisas do tipo. Porque geralmente o pessoal acaba pedindo também coisas materiais e não espirituais. Não acaba pedindo a Deus para dar saúde, para você conseguir um trabalho. Mas não, eles já pedem um trabalho. E também a questão de rezar com confiança. Quando nós rezamos, nós temos que ser humilde e pedir com fé. Tem uma passagem bíblica que é exatamente isso, que uma senhora toca nas vestes de Jesus e ela tocou com tanta fé que foi alcançado o milagre dela. Por quê? Ela fez aquilo com confiança, com humildade, com fé. E nós não, às vezes nós não temos essa confiança. Nós rezamos, mas não acreditamos 100% naquela oração. Então isso que nós temos que mudar. Nós temos que mudar a nossa mentalidade e, primeiro, começar a agradecer mais do que pedir. E aí eu pergunto aos nossos ouvintes, como o Padre Aldo já perguntou no início, quando que nós rezamos, além das nossas dificuldades? Nós rezamos pela manhã, rezamos na hora da refeição, na hora do jantar, e quando nós estamos no trânsito, esse trânsito de São Paulo, caótico, estressante, que nós poderíamos aproveitar esse momento para orar o terço, rezar um Pai Nosso e nos pedir paciência para mudar as nossas atitudes no trânsito. Porque realmente esse estresse acaba causando um transtorno tão grande na vida das pessoas que você briga por qualquer coisa. Até tem um exemplo, Padre Aldo, que é assim, se você está andando pela rua direita e que tem uma multidão de pessoas, no centro de São Paulo, pela rua direita ou próximo ali à Praça da Sé, e você esbarra em alguém, o que você faz? Você pede perdão, você pede desculpa. Enquanto no trânsito, não. Se alguém te fecha ou entra na sua frente, você não tem as mesmas atitudes. Parece que você está blindado ali no carro e acha que você é o Todo-Poderoso. E esquece de pedir perdão para as pessoas e levar uma vida em comum, uma vida de solidariedade, não com toda essa violência, esse egoísmo que existe no trânsito do nosso país.
O Rubens tem alguma palavrinha? Ele levantou aqui a mão, a gente volta para a Iáscara. Gostei Só para fazer uma interferência, padre, é o seguinte: todas as vezes que a gente fala, inclusive recentemente, tinha uma senhorinha, nós estávamos caminhando num parque da Moca, e a senhorinha estava rezando o terço. Eu percebi com o terço na mão, eu falei: olha, reza por mim, que eu estou precisando. E aí ela disse assim, eu perguntei, que mistério é hoje? Hoje é mistérios gloriosos. Falei, tudo bem. E aí me veio a ideia, inclusive eu gostaria de perguntar para o senhor, e eu acho que a explicação seria melhor do senhor, é o seguinte: por que formalidade na oração? Quando a gente fala com o pai da gente em casa, ou com a mãe da gente, a gente chega manhê, o pai, e a gente conversa com ele. Será que é preciso seguir esses termos exatos, alinhados e complementados para se fazer uma oração? Será que o nosso Pai do Céu, a nossa Mãe do Céu, ela nos entende, não vai nos entender da forma que eu sou o Rubens, da forma que o senhor é o Padre Aldo, da forma que é o Josimar, da forma Iáscara? Cada um tem a sua forma de pedir. Evidentemente, dosado com carinho, com emoção, e o significado do pedido, o objetivo do pedido. Não há, a gente tem que, eu até vou tentar dar uma explicação, eu acho que, não sou o experto no assunto, mas se alinha uma oração Ave Maria, Pai Nosso, para que se tenha uma sequência da leitura. Mas se na hora me falhar uma palavra do meio da oração Pai Nosso ou da Ave Maria, não quer dizer, padre, do meu ponto de vista, que a oração não foi recebida por Nossa Senhora ou pelo nosso Papai do Céu. Estou correto? Era muito comum, em anos, eu diria 50, 60, 70 anos atrás, que as confrarias, os grupos, os movimentos das igrejas, até hoje o apostolado da oração tem o seu manual de orações. São riquezas, são fórmulas corretas, normalmente corrigidas, teologicamente, sem erros de doutrina. Então, não é mal que as pessoas rezem nos seus manuais, rezem fórmulas decoradas. Não vejo como alguma coisa pequena ou ruim. Agora, claro que tem que sair um pouquinho desta fórmula e não desaconselho, porque ali a gente reza corretamente, tem muita poesia, normalmente são orações muito bem construídas, tem uma teologia profunda, não só Pai Nosso, Ave Maria, mas normalmente tem os manuais, manual josefino. Eu tenho um exemplar antigo maravilhoso, coisas que eu não conhecia que vejo ali. Mas também, é claro, se nós estamos falando de diálogo, a Iáscara vai retomar agora este assunto, diálogo, conversa, tem que sair, né, do esquadrinhamento, né? Então nós vamos, eu vejo por aí, eu acho que as duas fórmulas vai muito bem, mas a igreja orienta essas fórmulas porque ali tem a doutrina mais purificada. Esse diálogo que nós precisamos manter com Deus através da oração é o que nos fortifica para continuar as dificuldades da vida. E agora eles estavam comentando sobre rezar as orações que já nos são ensinadas desde criança, conversar com Deus, mas nós podemos orar de muitas formas, de maneira formal, seguindo os dogmas da nossa religião católica. Podemos orar como um filho, na total liberdade, fala com o Pai. Podemos orar em silêncio, meditando, pedindo pelas pessoas, pensando bem, intercedendo pelos outros dessa forma. O Papa Francisco, numa de suas missas no Vaticano, ele fala que a família é o local de oração. E a família que reza unida, ela é um santuário de fé. Então, nós precisamos seguir essas palavras do nosso Santo Padre para que nós possamos demonstrar como cristãos o que nós podemos com o poder da oração. A oração cura, a oração transforma, a oração fortifica. Mas como nós falamos no início, Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem um projeto para que sejamos felizes.
Então, às vezes, as coisas não são como nós queremos. E daí, nessa hora, nós precisamos orar para ter mais fé e mais força para superar os desafios. Muito bem. Então nós vamos continuar esta conversa, muitos pontos, mesmo naquilo que o Josimar tocou sobre o mundo material, que é uma necessidade vital para nós continuarmos a nossa existência física. Até que ponto ele se mistura na oração? Uma necessidade concreta para o sustento da nossa família. Até que ponto isso se mistura na nossa vida de oração? E até que ponto, quando a Yáscara dizia, a oração ela está de alguma forma muito ligada à conversão. Então, também, pedir milagres nesse sentido, né? Então nós queremos ouvir agora esta música que fala de um milagre. Deus que faz um milagre, está na certa sequência? Faz um milagre, está certo, sim. Vamos seguir como Zaqueu, que foi um cobrador de impostos, e depois de conhecer a misericórdia de Deus e de ter visto Deus numa figueira, Jesus ter chamado para pousar na casa dele, ele se converteu. Então que a oração nos proporcione essa conversão. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Oh, entra na minha casa,
entra na minha vida, mexe com minha estrutura, para todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa. 15 horas 26 minutos em São Paulo. Você está ligado na Rádio 9 de Julho, a emissora católica, apostólica romana da nossa capital paulista. Você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida, todos os domingos neste horário das 15 às 16 horas. Na nossa técnica hoje, o nosso amigo Aguinaldo Barreto, muito obrigado mais uma vez. Como você pode participar é muito simples, ligue para o telefone, não se esqueça do DDD, meu amigo. Pensou que ia passar batido? Não, 3932-1600, DDD 11. E ainda, nesse horário lá, quem está atendendo é a minha esposa Aida, que vai atender o seu pedido. E segundo o Josimar, eu estava esquecendo aqui, tem um sorteio de um livro, né, Josimar? Josimar fala e depois fica quieto, eu fico aqui na Rua da Amargura. Você pode ainda participar através do WhatsApp 98371-9681, 98371-9681. Ah, se você quiser entrar também no Google, você quiser entrar no Facebook, vai lá no Google. A gente tem programa desde setembro de 2016. Esses dias atrás teve um cidadão, padre, dizendo que nas horas de folga ele entra no Google, baixa o programa e ouve na hora que ele tiver. Muito bacana, muito obrigado pela sua colaboração. Se você quiser alugar uma loja comercial, um apartamento na Moca e região, ligue para 2796-5776 WTR Empreendimentos e fale com Vanderlei Tenor Ruiz. Vanderlei, muito obrigado pela sua colaboração com o nosso programa. Viajar para qualquer lugar do Brasil e do mundo, fale com a Trotamundo, a Liliane, e ligue para a Liliane, número 11, DDD de São Paulo, 983169762. 11-9831-69762. Sua compra mensal ou diária, procure supermercados da Avó há mais de 30 anos, servindo a zona leste da capital. Vá lá e você vai se sentir recompensado, não só pela qualidade, mas também pelos preços do supermercado da Avó. Vanderleia, do Manda Aqui, padre, pede oração, diz que o programa está maravilhoso, manda um abraço para todos do programa. A uma ouvinte dos telefones 5225, é o final, né? Só o finalzinho. 5225. Está ouvindo o programa, diz que está maravilhoso. Gosta muito do programa. Muito obrigado, só que seu nome não aparece na nossa tela. Tem uma outra do final, 9635, que também está gostando do programa e mandando aquele abraço para a gente. Muito obrigado. Poste seu nome lá, conste seu nome, que a gente pega por aqui. Caso contrário, nós não sabemos. O Paulinho da Moca manda um abraço, parabeniza o casal Josimar e Asca, diz que o programa está muito bom. Osmária, da Vila Rio Branco, pede oração para a família toda. Padre Aldo, é com o senhor. Então, caros ouvintes, retomando o nosso tema hoje sobre oração na família, nós vamos recordar aqui as palavras do Papa Francisco. A Iáscara organizou aqui uma pequena citação que vale a pena sobre o modelo de oração em família, como se reza. Podemos correr o risco até de alguma oração que não esteja em conformidade com a vida cristã, porque o fariseu rezou, o publicano rezou e o pecador também rezou. Então, a nossa vida de oração ela tem características diferentes. A gente precisa também ser cuidado também na nossa vida de oração, cuidar para que isso seja de fato uma verdade. Mas antes da Iáscara, o Josimar tem uma palavrinha. Padre Aldo, eu gostaria só de complementar o que o Rubens comentou da oração. Né? Nós não temos que ter vergonha de aprender a orar, aprender a rezar. Porque os próprios discípulos, eles chegaram até Jesus e falaram, né? Senhor, ensina-me a rezar. E foi quando Jesus rezou para eles o Pai Nosso. Né? O Pai Nosso, que é uma das principais orações, das mais importantes do católico. Então foi Jesus que ensinou os discípulos e os discípulos disseminaram pelo mundo inteiro essa oração tão bonita. E quem sabe a gente especula um pouquinho mais, mas não acredito que não nesse momento, sobre as bases desta oração, né? Porque tem ali 5 pedidos, é muito estruturada,
É um modelo completo quando eu disse que as orações que nós repetimos, às vezes repetimos como papagaio, mas que tem uma boa estrutura muito bem fundamentada. Mas voltemos aqui ao Papa Francisco, na voz da Yáscara. O que é que o Papa nos disse, Yáscara? O Papa Francisco, como eu introduzi na outra parte do programa, ele fala que a família é como um santuário da fé. É o lugar onde nós conservamos a nossa fé. Como que nós conservamos e preservamos essa fé? Através da oração. E nós podemos mantê-la só conosco? Claro que não. Porque as nossas famílias não podem ser um bem privado, isolado de nós. Nós precisamos partilhar a nossa vivência cristã, a nossa oração, a nossa humildade com outras famílias, dando o nosso testemunho de vida e de acolhimento aos nossos irmãos. O Papa Francisco ele pede isso reiteradamente, pois fala que a característica da família cristã é a alegria, um lugar de alegria. A verdadeira alegria, as palavras do Papa, exatamente. A verdadeira alegria que se vive na família não é algo superficial, não provém das coisas, das circunstâncias mais ou menos favoráveis. A verdadeira alegria provém de uma harmonia profunda que reina entre as pessoas. Aquela alegria que todos sentem no fundo do coração e que faz a viver a beleza de estarem juntos. Então nós precisamos nos ajudar mutuamente e tendo esse sentimento que Deus está presente na família com o seu amor misericordioso e respeito de todos. Então nós conseguimos essa harmonia e esse amor de Deus só através das orações. Muito bem, talvez agora a gente dê um passo importante, aquele que nós lemos na liturgia da sexta-feira passada, a primeira leitura da carta, primeira leitura da primeira carta a Timóteo. E lá Timóteo diz assim: porque nada trouxemos ao mundo, como tão pouco nada podemos levar. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. É claro, isso precisa ser colocado no seu contexto. O que desejamos enriquecer, os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perigosos que podem afundar os homens na perdição e na ruína. Veja, um texto completamente contrário àquilo que dizia o Josimar na que é chamada teologia da prosperidade, ou grupos religiosos que falam do imediatismo material e que rezam e que pedem coisas materiais e etc. Então, nossa linha de reflexão aqui é: como a nossa oração ela pode se misturar às nossas necessidades materiais? Quais são os limites? As nossas necessidades vitais, materiais, é um problema de Deus? Nós temos que pedir e receberei, diz lá o texto, batei e a porta será aberta, quem bate, a porta abre, quem procura, encontra. Ok, uma promessa de Deus. Agora, quais são os limites, né? Para a gente cair no absurdo. Nós precisamos tomar muito cuidado nessa questão, porque principalmente na família, normalmente um casal, no casamento, ele tem tudo planejado materialmente. Às vezes, quando casa, não conseguiu ainda ter um imóvel próprio, sonha com o imóvel próprio, não tem o carro, faz vários projetos financeiros, mas daí acaba esquecendo da parte espiritual. Então, o nosso projeto de vida, ele fica muito aquém da proposta de Deus. Porque nós precisamos, Deus ele não vai nos faltar nada, o pão de cada dia. Até Deus, quando estava sendo tentado no deserto, ele fala para Satanás, quando Satanás fala, eu posso te oferecer todas as coisas que você quiser, esse reino, ele responde, nem só de pão vive o homem.
Então é importante nós precisamos ter as coisas para viver, mas nós não podemos fazer isso o nosso principal objetivo de vida. Porque para chegar à santidade, nós não vamos levar nada das coisas materiais que estão aqui. No dia do nosso julgamento, que nós estivermos no paraíso com Jesus, ele vai olhar em conta quem que nós fomos aqui, o que nós fizemos, o que nós praticamos para a nossa evolução espiritual. Quantos irmãos nós ajudamos? Quantas vezes nós fomos solidários? E ele não vai olhar a parte material, em que casa você morou, qual o carro que você teve, se você teve mais dinheiro ou se você teve menos dinheiro, porque Deus está preocupado com as coisas do nosso coração. Deus, ele nos conhece, ele sabe cada um de nós, mesmo, uma coisa importante, realmente a gente não precisa pedir nada, a gente pede porque nós somos fracos na fé, porque Jesus, ele sabe, através do seu Pai, exatamente de tudo que a gente precisa. Agora, Yaskar, como a gente precisa manter uma intimidade, a oração, portanto, é a via da intimidade da criatura com o Criador. Jesus assim nos ensinou. Então, claro que a nossa oração, ela, de alguma forma nós somos educados assim, ela se mescla com a necessidade que grita diante dos nossos olhos. A nossa oração, ela aconselhamos e indicamos a que nós façamos a nossa oração de agradecimento por aquilo que aconteceu durante o dia, aquilo que não foi resolvido durante o dia, ser colocado diante de Deus. Eu tenho insistido muito quando toca-se neste assunto com aqueles que estão diante de mim, que eu tenho que pregar. É uma das coisas que a gente não pede na oração. Hoje o apóstolo dizia na segunda leitura, vivei à altura, o que importa é viver à altura do Evangelho. E o que eu tenho assim insistido com os fiéis é que a gente tem pedido a Deus para Ele mudar o nosso caráter. Você tem rezado para que Deus modifique o seu jeito de ser, que não é perfeito? Nós não somos perfeitos. Mas será que nós temos pedido em oração, modifica a minha forma de ser, o meu jeito às vezes de reagir com as pessoas, me faça crescer em bondade, em mansidão, me faça crescer em alegria que possa transmitir às outras pessoas, me faça crescer nos valores básicos da vida. Às vezes nós nos esquecemos de rezar assim, de suplicar a Deus esta graça especial, a graça das virtudes da vida virtuosa. Então, às vezes nós pedimos coisas e nos direcionamos assim na lamúria a Deus. É justo, né? Temos um Deus que nós podemos ter como Pai. Agora, será que então um conselho aos nossos ouvintes, né? Para que a gente mude o foco da oração. Muda o foco. Olha na linha daquilo que disse a Yaskar, a oração que nos liga a um caminho de conversão e de refinamento nas coisas de Deus. Padre Aldo, o senhor comentou a respeito lá de quando Jesus bate a porta, que está em Apocalipse, né? Capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E essa porta é o nosso coração. Nós temos que abrir o nosso coração para Jesus. Até no caso, quando aparece a imagem dessa porta, a gente percebe que ele não tem maçaneta por fora, né? Só tem por dentro. Ou seja, nós que temos que abrir o coração. Se nós não abrirmos, Jesus não vai entrar. Ele não vai conseguir entrar. Então, a oração, ela tem que estar presente nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas famílias. Ensinar os nossos filhos a rezarem desde pequenos. Nós temos essa missão de transmitir a palavra de Deus para os nossos filhos. Isso se aprende desde berço. Você ensinando. Recentemente, acho que muitos de vocês viram um vídeo circulando no WhatsApp de uma criancinha rezando para Nossa Senhora Aparecida. Então isso aí é maravilhoso, você vê uma imagem como essa e a criança já rezando sozinha, é lógico com as dificuldades que o Rubens falou, que não sabe exatamente a Ave Maria, se perde um pouquinho,
mas você percebe que foi dado um grande passo, ela está aprendendo. E essa é a nossa missão de católicos, de ensinar os nossos filhos, divulgar a palavra de Deus para os nossos amigos. E aí que às vezes eu pergunto, quantas vezes você realizou um terço na sua família e convidou os vizinhos, amigos, para participarem desse terço? Isso é fundamental, isso é importante. A Yaskara vai comentar depois, até o Padre Aldo, sobre a principal oração existente, que é a Santa Missa. Ok, mas antes da Santa Missa nós queremos convocar o quase que patrono deste programa, né? Porque quase todos os programas acho que ele está patrocinando alguma coisa. É um profeta, na verdade, este cantor. De quem o senhor está se referindo? É um profeta que canta desde os anos 70. Eu não tinha nascido ainda. É que o povo que trabalha aqui no programa são todos jovens. Ok, então vamos ouvir o que, Yaskara? Quando eu quero falar com Deus, Roberto Carlos. Roberto Carlos. Ainda bem, né, que ele tem. Ainda bem. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento. Peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja, e Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde seja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus.
quanta paz. 15h45 em São Paulo. Você está ouvindo o nosso programa dominical Família Fonte de Amor e Vida pela Rádio 9 de Julho de São Paulo, coordenado sempre pelo nosso querido amigo Padre Aldo Lima. Lá na mesa de som, o Agnaldo Barreto, muito obrigado. E atendendo ao telefone, número 11-3932-1600, está a Aida, anotando o recadinho e mandando para cá. Você pode entrar também através do WhatsApp, número 11, São Paulo, 98371-9681. Alugar uma loja comercial na região da Moca ou adjacência, é só falar com o número 11-2796-5776, WTR Empreendimentos. WTR Empreendimentos, 2796-5776. Viajar para qualquer lugar do Brasil do mundo, fale com a Trotamundo, Lília Viagem, número 11, que é o DDD de São Paulo, 9831-69762. Fazer compras para o seu fim de mês ou mesmo as compras diárias, procure Supermercados da Avó. Há mais de 30 anos, servindo a região leste de São Paulo. Padre Aldo, eu gostaria que o senhor fizesse esse agradecimento aqui. Essa moça senhora aí é demais, viu? O carinho que ela tem com a gente. A dona Zina, eu sei que hoje ela não está na escuta, porque lá na Vila Souza está acontecendo um mutirão bíblico. Mas ela merece o nosso agradecimento pela contribuição, pela sempre positiva com o nosso programa, sempre atenta. E obrigado, dona Zina, pela generosidade e pela contribuição concreta para a manutenção do nosso programa. Maria José do Sacomã parabeniza o programa, diz que é muito bom o programa, deve se repetir sempre. Temas desta ordem. Geraldo, do Guarapiranga, adora a oração do Pai Nosso. Nós também adoramos, meu amigo. Se não tivéssemos como conversar com o nosso Pai do Céu, ia ser difícil. Ainda bem que deixaram, Dona Raimunda, ainda bem que deixaram à nossa disposição uma senhora de uma oração, aliás, ensinada por ele, pelo filho dele, né? Que veio aqui na Terra. Dona Raimunda, Parque das Árvores, pura evangelização, obrigado pelas vossas palavras, todos os integrantes do programa. Angelina de Osasco, agradece o livro que ela recebeu, e a Maria Auxiliadora, lá do Rio de Janeiro, manda um abraço, diz que o programa é muito bom, tá entendendo? Ela manda o telefone dela aqui, o seu telefone, a exemplo dos demais, e vai para o sorteio no final do programa. Padre Aldo. Caros ouvintes, nós estamos agora na terceira e última parte do nosso programa, e vamos reservar estes minutos que nos faltam para falar um pouquinho da importância do valor da Santa Missa. Você já foi à missa hoje? É porque perto da sua casa não tem nenhuma igreja que tenha missa dominical? Será? Dá uma olhadinha aí no bairro. Certamente você vai encontrar uma missa à tarde, à noite, ainda dá tempo. Ontem eu escutei alguém que dizia assim, às vezes a gente esquece de ir à missa no domingo. Eu falei, que história é essa, né? Como é que pode? É sinal que aí o termômetro da sua vida cristã precisa um aquecimento geral, né? Vamos falar da missa. Que oração é esta? Que importância ela tem? Como foi formulada? O que influência tem a nossa vida cristã? A oração e a formação são essências, né, da nossa espiritualidade. Então, a missa é a maior e a mais completa e poderosa oração que nós católicos dispomos. Mas para nós estarmos à vontade dentro de uma celebração litúrgica da missa, nós precisamos conhecer o valor da missa e não ficar repetindo as orações de maneira mecânica. Se nós fizermos isso todos os domingos, nós não estamos usufruindo das maravilhas que essa hora semanal dedicada ao Senhor pode nos passar, os benefícios que essa hora dedicada exclusivamente ao Senhor, na casa de Deus, pode nos proporcionar. Porque Jesus dizia, a minha casa é casa de oração. Então nós estamos na missa, que é o momento da nossa demonstração de fé e da vivência da nossa espiritualidade. Nós, irmãos, no momento da missa, nós iniciamos um diálogo profundo, porque como
no início do programa o Rubens disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei presente. Então é na missa que nós pedimos perdão pelos nossos atos falhos durante o ato penitencial. É na missa que nós glorificamos a Deus no hino de louvor. É através da liturgia da palavra que nós ouvimos o que Jesus nos tem a dizer. Nesse momento, nós fazemos a nossa adoração ao nosso Deus e encontramos o ápice da nossa fé, que é no momento da Santa Eucaristia. Como Jesus nos deixou a missa, quando Ele instituiu a Santa Eucaristia. Então, ao recebermos o corpo e o sangue de Cristo, nós estamos junto com Ele definitivamente. Então, por isso que no início, eu sempre falo que quanto mais você frequenta todos os domingos a missa e você se atenta para o nosso ritual, o ritual católico, mais você fica envolvida e ama esse Jesus misericordioso. É muito importante, na hora da Eucaristia, que nós repetimos: Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Porque nesse momento nós estamos mostrando a nossa pequenez e diante de Jesus. E reconhecendo que faltamos muitas vezes dignidade e mesmo assim estamos recebendo Ele em nossa vida. Então a missa, ela é fundamental para nós cristãos, o estudo da Bíblia. Nós católicos precisamos pegar o hábito de fazer estudos bíblicos na nossa comunidade, aproveitando inclusive que esse é o mês da Bíblia, para nós nos aprofundarmos na palavra, porque esse estudo da doutrina da Bíblia também influi positivamente na nossa vivência cristã. Então, nós não podemos deixar de orar. A oração é um fator determinante na nossa vida. Nós precisamos mostrar a Jesus que nós estamos dispostos a nos converter e a agir como Ele nos ensina. E nesse momento, nesse ano mariano, e que nós comemoramos os 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida, nós não podemos deixar de falar da nossa intercessora, a mais fiel serva do Senhor, a que mais soube, pela oração, respeitar a vontade do Pai. Nós louvamos e amamos Nossa Senhora como intercessora. Nós sabemos que ela não faz o milagre, que ela leva o nosso pedido ao nosso Pai, ao Filho Jesus. Então, agora esse mês de outubro, que já domingo que vem nós iniciamos, que nós possamos, junto com Maria, louvar o nosso Deus, o nosso Jesus, e pedir que interceda em tudo que a gente precisa. E não precisa falar muito o quê? Ele sabe de todas as coisas. Saibamos ter humildade, perseverança, rezar em comunidade, rezar em família. Não durmam vocês, casais que estão nos ouvindo, sem se darem o seu perdão. Façam uma oração, porque Jesus quer a família unida. Muito bem. Falando da missa e Áskara Josimar, eu gostaria de lembrar os fiéis, os ouvintes, o quão importante é o momento da comunhão, né? da partilha do pão e, portanto, na hora da Eucaristia. Precisamos um pouquinho mais de atenção, aproveitar aquele momento, ter um momento assim, de contrição, de recolhimento, de agradecimento, fazer a sua oração, portanto, de louvor, agradecido a Deus. É Jesus que entra na sua vida, na sua existência, porque às vezes isto acontece de uma forma assim, um pouco, eu diria até banal, desatenta. As pessoas comungam e voltam para o banco e continuam a conversar com as pessoas. Não, comece com Deus. Aproveite esse momento de graça. Faça seu agradecimento com as suas palavras, no seu jeito. Deus não está se importando se você falou a teologia correta. Coloque ali, é hora do seu desabafo, da sua intimidade com Deus.
Mas o Josimar ainda tem uma palavrinha para a gente ir concluindo e fazer o sorteio daqui a pouquinho. Só lembrar, Padre Aldo, que o próprio Jesus disse: a minha casa é casa de oração. Então, por isso da importância da Santa Missa. E o que eu percebo também, Padre Aldo, em todos esses anos que nós frequentamos a igreja, o que o senhor comentou, que quando nós vamos com o coração aberto, né, com confiança, com fé, e participa realmente da missa, e você começa a ver cada etapa, isso entra no seu coração. Porque são palavras lindas, palavras maravilhosas, que se você vai só mecanicamente, você acaba não prestando atenção. Você entra e sai da missa do mesmo jeito. E não, nós temos uma missão ali. Ao sair da missa, nós temos que evangelizar. Nós temos que colocar em prática o que nós ouvimos no decorrer da missa. Ontem eu tive uma fala lá com o Encontro de Casais, inclusive já agradeço aqui no ar que vocês também foram lá colaborar conosco, como a Terezinha e o Irineu também foram nossos colaboradores aqui, que estão colaborando lá comigo, lá na paróquia, e foram lá falar para os casais. E ontem eu começava a falar da missa assim: quando começa a missa? Eu disse: começa na vossa casa, quando vocês estão... Desde a escolha da roupa que você vai à missa, né? Isso já demonstra. Você não está indo no mercado. Você está indo para a missa, para louvar a Deus. Então ela começa ali, com o seu propósito, com a sua interioridade, com o seu propósito de ir para a casa de Deus, para o grande louvor, para a grande oração. Mas nós vamos ouvir a ganhadora do livro. O livro, vocês têm o título já para anunciar? A nossa ganhadora? O Josimar pegou... Amores Letícia. Amores Letícia. E tem mais ainda, Padre Aldo. 3 recadinhos aqui. O Gilberto liga parabenizando o programa. Gilberto, um abração, meu amigo. Primeiro, a sua recuperação. Umbelina de Santo Amaro, tá, está falando que realmente a Santa Missa é a maior oração que ela conhece. João Gomes de Vila Gustavo parabeniza o programa, pede oração para os deficientes no auditório visual para o papai. Ele está dizendo para os deficientes deveria se ter um auditório visual. Isso é muito importante, né, padre? Então, aqui está. Josimar, me puxa esse papel aqui, me passa... Peraí, padre, olha quem dá. Maria Auxiliadora, Rio de Janeiro, por favor. Então, Auxiliadora, você será encaminhada aqui pelo casal Josimar e Ascara. Depois eles entrarão em contato com você e vão dar uma ligadinha no seu telefone. Ela já está ali batendo palma e agradecendo no WhatsApp. É comunicação direta, é o mundo globalizado. É isso aí. Uma palavrinha ainda e nós vamos rezar com as famílias, rezar por aqueles que telefonaram e escreveram. Padre Aldo, só gostaria de lançar um desafio aos nossos ouvintes. Você reza sozinho? Então, eu queria lançar um desafio que você rezasse, fizesse uma oração em família antes de dormir, com a sua esposa, com seus filhos. Esse é o desafio que eu gostaria de deixar para todos os ouvintes. Então, rezemos com o Papa Francisco, pelas famílias, para que a paz reine no lar de cada uma e para que o mundo seja, de fato, um mundo melhor. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiante a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nós tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família, desça sobre vós, sobre cada ouvinte, sobre aqueles que nos escreveram
estão em contato conosco, escutaram este programa, a bênção do Deus bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos e até domingo, se Deus quiser, neste mesmo horário. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e casais amigos. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem